Boa tarde, meninas. Tudo bom com vocês? Chegou a hora da reflexão que eu quero transmitir para vocês com base em um trecho, em um capítulo, na verdade, do livro O Cérebro da Criança. Estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar sua família a prosperar. Olha que legal aqui. Esse livro é do Daniel Siegel e da Tina Bryson. Eles transformam neurociência de ponta em soluções simples, inteligentes e efetivas para as dificuldades do seu filho. Esse aqui foi a avaliação de um grande especialista da área também, da neurociência, da educação parental. E realmente vocês vão perceber que esse livro ele traz os conhecimentos científicos mais profundos de uma forma muito simples. O interessante, para começar, é o título do capítulo que diz o seguinte: criação de filhos levando o cérebro em consideração. Porque quando a gente não tem conhecimento de algo, a gente geralmente faz julgamentos errados e o pior de tudo, a gente toma decisões erradas. Trazendo isso para a nossa vida adulta, que não é muito diferente na questão da criação dos filhos, a gente sofre e comete erros por falta de conhecimento. Recordei até de uma frase não, um versículo que eu li esses dias no meu devocional que não está muito em dias, mas é um versículo lá do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, se não me engano, diz o seguinte, algo muito forte: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ou seja, o conhecimento faz uma grande falta nas decisões da nossa vida e resultados que a gente muitas vezes precisa, eu diria, amargar. Esse capítulo tem boas páginas aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade 14 páginas, né? E eu quero tentar resumir para vocês os pontos mais importantes. O que de cara esse livro traz aqui, esse capítulo, perdão, é o ponto que nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolverem as habilidades das quais eles vão precisar quando eles saírem dos muros da nossa tão aconchegante casinha e presença. Como, por exemplo, pontos interessantes aqui, a criança vai precisar desenvolver disciplina, tomada de decisão, autoconhecimento, minha gente. A gente com 40 anos, com 30 anos ainda busca sem parar. Olhem só para a vida de vocês. Há 2 anos atrás vocês pensavam de uma forma e tanta coisa mudou, tantos julgamentos, tantos preconceitos, até mesmo preconceito com a gente mesma se esvaiu. E quando você tem esse momento de mudança de pensamento, tem um grande impacto na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e agir diante da vida. Então, a nossa criança vai precisar de disciplina, tomada de decisão, autoconhecimento e relacionamentos. E olha só que coisa interessante que diz aqui: o cérebro determina quem somos e o que fazemos. Aqui já traz um ponto muito interessante do cérebro, porque nos diz que ele é uma máquina que pode ser moldada, e essa é uma boa notícia, é uma grande notícia. Eu posso dizer que esse é o milagre da vida. O que seria da gente se o nosso cérebro não pudesse ser modificado?
eu quero fazer uma leitura e um comentário aqui desse trecho. O livro diz, né, que traz conhecimentos de forma simples para a gente aplicar no nosso dia a dia, para que a criação dos nossos filhos ela se torne mais fácil e efetiva, ou seja, que traga bons resultados, né? Aqui diz o seguinte: porém, não estamos dizendo que criar um filho com cérebro por inteiro nos livrará de todas as frustrações da paternidade. Isso aqui eu acho interessantíssimo, porque há quem venda o conhecimento como uma mudança imediata e solução imediata para todos os problemas da nossa vida, quando, minha gente, na verdade não é. Até mesmo experiências religiosas, como por exemplo o batismo, não é porque você imerge nas águas de um tanque batismal que você se torna nova criatura da noite para o dia. O seu pensamento muda, a sua forma de ver o mundo muda, mas as suas atitudes, toda a sua história, ela vai ser modificada dia a dia, a cada momento. Da mesma forma, é o conhecimento para outras áreas da vida da gente, que eu fiz só uma comparação aqui com a área espiritual. E então, esse livro ele é honesto em dizer que o conhecimento é útil, mas que ele não é um milagre da noite para o dia. Contudo, ao compreender alguns pontos simples e fáceis de dominar sobre como funciona o cérebro, você será capaz de compreender melhor o seu filho e responder de maneira mais eficiente a situações difíceis e construir uma base para a saúde social, emocional e mental dele. Por que social? Porque uma criança bem criada, com suas habilidades de relacionamento desenvolvida, uma criança que tem um pai que ouve as suas emoções, que acalenta essa criança nos momentos de desespero, de birra, de tristeza, essa criança será no futuro alguém com facilidade para se socializar, para viver em sociedade, para lidar com as outras pessoas. Ponto importante, porque ela será uma criança, enfim, um adolescente, um adulto com memórias de uma vida em que as suas emoções foram aceitas, acolhidas e até dissolvidas. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais desse ponto aqui. E olha que interessante, aqui ainda falou da questão da saúde mental, que a saúde mental é mesmo algo muito forte, ou seja, se você não tem desenvolvimento das suas emoções, não conhece as suas emoções, não consegue se socializar com as pessoas, o resultado é o abalo de toda a sua saúde mental. É aquela história da pessoa que já não atina bem diante da vida, ou seja, ela já está tendo suas capacidades de convivência, digamos assim, com ela e com o mundo reduzidas. O que a gente faz como pai importa, é o que está dizendo aqui no livro. E olha só que coisa grandiosa. Nós, pais, somos capazes de moldar o cérebro dos nossos filhos. Essa frase que eu achei muito boa. E isso proporcionará para eles uma base saudável e feliz, ou seja, a forma como a gente lida com as dificuldades do nosso filho darão a ele grandes chances de que ele se torne um adulto saudável, consciente, sóbrio, sensato diante de si, do mundo e das pessoas, e consequente ele será feliz, porque quando o adulto em si, a pessoa, ela consegue observar e compreender o mundo, ele é como se ele manipulasse a felicidade, ele se torna mais feliz, ele não está predestinado à felicidade, mas ele se torna, porque ele se torna aquele tipo de pessoa que sabe o que considerar e o que desconsiderar, sabe, aquele tipo de pessoa que não gasta energias com pensamentos ou lembranças referente a algo que já aconteceu.
Ele traz uma pequena história aqui, o livro, que depois eu vou tentar digitalizar para vocês esse capítulo. Em resumo, é a história de um menininho que viu a sua querida babá sofrer um acidente e a ambulância precisou levar a babá. Então, a mãe desse menininho chamado Marcos, a mãe a Mariana e a babá a Sofia, precisou, com conhecimentos da neurociência que ela tinha aprendido com uma das escritoras do livro aqui, a Tina, aplicar com seu filho diante da dificuldade. Então imagine como a criança ficou, a sua babá querida se acidentou, não estava mais em casa, estava no hospital, estava internada. E a criança, muitas vezes como o próprio adulto, ele perde a sua conexão de raciocínio. Então ele só pensa na parte ruim e ele fica ansioso e ele pensa que a pessoa não vai voltar do hospital, enfim. Então o que a mãe, a Mariana, precisou fazer? Ela precisou usar aqui uma abordagem aprendida com a neurociência de aceitar e validar as emoções da criança, ao invés de ela tentar sufocar, como por exemplo, Marcos para, esquece o que aconteceu, já tá tudo bem. Não, ela não fazia isso, ela usava perguntas muito interessantes que eu quero mostrar para vocês, porque vocês vão poder aplicar. Ela usou perguntas do tipo, nossa gente, deixa eu achar aqui, vou me encontrar, peraí. Ela usou perguntas que validavam a emoção da criança. Por exemplo, quando o Marco lembrava continuamente do acidente de carro, a Mariana, sua mãe, ajudava ele a recontar a história sem parar. Ela não mandava a criança parar, ela ajudava a recontar. De que forma? Olha só que chave aqui pra gente, diante de situações de crise dos nossos filhos. Ela dizia: sim, você e Sofia sofreram um acidente, né? Nesse ponto, Marco estendeu os braços e sacudiu-os, imitando a convulsão de Sofia. E Mariana continuou: sim, Sofia teve uma convulsão, começou a tremer e o carro bateu, não foi? A declaração seguinte de Marco foi evidentemente a conhecida. Iá, uó, uó, que Iá era o nome de Sofia para ele e o uó, uó era o barulho da sirene, da ambulância que veio buscar a Sofia. Então ele dizia Iá, uó, uó, que queria dizer Sofia, ambulância, ambulância. A que Mariana respondeu: isso mesmo, a uó, uó veio e levou Sofia ao médico. Agora ela está melhor. Lembra que fomos vê-la ontem? Ela está bem, não está? Olha que chave interessante, gente. Eu coloquei aqui um comentário para fixar. Precisamos acolher as emoções que as crianças sentem e vão sentir naturalmente. Se a criança chegou da escola com raiva do colega porque ela sofreu alguma agressão verbal, não adianta a gente tentar regular essa criança mandando ela calar. O que a gente tem que fazer dentro aqui dessa abordagem da neurociência, que é muito simples, olha só o conhecimento simplificado, é acolher essa criança, perguntar se ela quer conversar e deixar ela falar, se assim ela quiser. Se ela não quiser, a gente espera para outro momento, porque a gente se manter aberto e disposto vai fazer com que ela venha nos buscar posteriormente. Eu já estou falando isso com base na minha experiência, que eu precisei aprender isso aqui. Quando o meu filho começou a desenvolver alguns sinais de TEA, nível 1, e TDAH, que ainda não tem um diagnóstico fechado, mas são sinais fortes. Então você vai ouvir o que a criança vai falar e vai fazer como a Mariana. Vai ajudar a recontar a história e não contradizer a criança, ajudar ela a narrar. É quase que falando de forma neutra ou repetindo o que a criança já falou.
mas você tem que dar espaço para a criança falar, receber a emoção dela, ainda que seja uma emoção aparentemente contraditória. E saber, minha gente, que essa emoção vai passar. E isso depende muito do que você, como mãe, como pai, como educador, como professor de ministério religioso, fizer para lidar com a criança nesse momento. Valide as emoções do filho e conecte-as à realidade. Vocês viram aqui o que a Mariana fez? Agora, Sofia está melhor. Lembra que fomos vê-la ontem? Ela está bem, não está? Olha só o que ela fez a criança pensar a realidade. Porque quando você está em situação de descontrole emocional, você já não raciocina. É como se diz, o juízo já não atina. Então, ela fez isso de forma neutra, recontando a história com a criança, sem contradizer a criança, e até que fez a criança pensar. Ela não fez uma afirmação, ela fez uma pergunta: Sofia está bem, não está? E aí a criança começa a pensar a realidade de uma forma diferente. Outro ponto muito interessante aqui é que o nosso cérebro tem vários sistemas, minha gente. Imagine uma construção da casa, uma construção. Primeiro precisa da parte do, não sei como se diz, o prumo, o piso, o contrapiso da casa, porque o terreno era acidentado, certo? E aí depois você vem levantar colunas, vem fazer toda a parte de alvenaria. Depois da parte de alvenaria, você ainda não vai morar na casa, ainda que ela tenha telhado, ainda que ela tenha banheiro, ainda que ela tenha vaso, ainda que ela tenha pia, porque você precisa de um sistema de encanamento, de esgoto e água. E depois você ainda precisa de um sistema elétrico, porque você precisa de energia, você precisa de luz, você precisa ligar equipamentos que você usa na cozinha, enfim. Você também precisa de um sistema de segurança, precisa de portões, precisa de alarmes, precisa de controles para controlar quem entra e quem sai, e precisa saber também quem vai chegar, e às vezes tem os lugares que ainda tem o sistema do olho mágico para você controlar quem está chegando. Ou seja, o nosso cérebro, ele é uma máquina de vários sistemas integrados. E o cérebro da criança, assim como uma construção que não se faz da noite para o dia, ele está em formação. Até os 2 anos de idade da criança, por exemplo, o sistema dela referente a emoções e memórias está desenvolvido de forma muito primária. É por isso, inclusive, que ela chora tanto e faz birra, entende? Porque esse sistema ainda não está completo. E detalhe, para o sistema de emoções funcionar, precisa do outro sistema, que é o sistema da razão. Então, aqui eu marquei algumas coisas interessantes que, volta lá no que eu falei. A Mariana usou as táticas da neurociência no processo do acidente da Sofia para amenizar as emoções da criança, processando a experiência assustadora. Processe as experiências assustadoras do seu filho. Um processo demora. Como o processo de cozinhar, como o processo de construir uma casa, como o processo da própria gravidez. O cérebro imita a natureza e a realidade em tudo. Processe o medo da criança de maneira saudável e equilibrada. Outro ponto interessante é que, ao longo dos dias, quando a mãe de Marcos, a Mariana, aplicou essa tática de processar as emoções da criança, as emoções aparentemente assustadoras, ele passou a falar cada vez menos do acidente em linguagem popular. Ele foi desencanando do trauma que lhe ocorreu na vida, e a vida foi voltando ao normal. Uma descoberta interessante aqui é que diz que a neurociência, quando
da descoberta, da criação, na verdade, do aparelho de tomografia, conseguiu ler o cérebro e ver como que o cérebro tem vários sistemas para funcionarem de forma simultânea e como que o cérebro é uma máquina de tantas partes. A tomografia conseguiu revelar que o nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Isso aqui eu já sabia, mas não sabia da parte de cada um desses 100 bilhões de neurônios. Ele tem uma média de 10 mil conexões. Cada um dos 100 bi tem uma média de 10 mil conexões com outros neurônios. Veja o que é um cérebro humano. Eu coloquei um resumo aqui que a gente deve guiar a criança para fora da dor, que é esse processo aqui que a Mariana fez com seu filho. Guie a criança para fora da dor. Isso requer paciência e requer esse conhecimento aqui disponível em um livro que nem é, gente, tanto mistério assim. Me lembro de uma música dos Titãs que diz: as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Eu compararia com o conhecimento que nos falta quando você encontra como a vida melhora, como as oportunidades de felicidade da gente deixam de ser destruídas. E do nosso filho, claro. Só para fechar essa parte aqui da abordagem da neurociência de validar as emoções da criança, aqui diz o seguinte: o conceito no centro da reação de Mariana e deste livro é a integração. O que Mariana fez foi integrar os sistemas cerebrais do Marcos. Acalentou suas emoções, não rejeitou as emoções e fez ele pensar na realidade de uma forma lógica e racional. Mas veja só, minha gente, ela fez isso como mãe. A criança precisa de ajuda. Sem a nossa ajuda, a criança se perde, ela não sabe nem que ela existe no mundo. Existe um estudo da neurociência que diz que até em torno dos 4 a 5 anos de idade, a criança ainda não tem no seu cérebro o conceito de self desenvolvido. O que é o conceito de self? É eu saber que eu sou Sara, que eu tenho 41 anos, que eu estou no bairro da Cidade Nova, que eu estou nessa sala, que eu estou nessa cadeira, ou seja, eu tenho consciência de onde eu estou, o que eu estou fazendo. E a criança não tem. A criança não sabe de si, ela não se sabe separada do mundo. Então, ela é um ser extremamente vulnerável no seu desenvolvimento, que precisa de toda a nossa ajuda. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso aqui? É que Deus dá um ser pra gente em desenvolvimento, na verdade acaba obrigando a gente a tentar ser melhor para poder ajudar essa criança a se desenvolver com saúde. O nosso cérebro é uma integração de vários sistemas. Eu coloquei isso aqui, mas eu falei isso já, né? Outra coisa, outro ponto interessante aqui, eu já falei, somos nós quem devemos ajudar na integração do cérebro dos nossos filhos. O livro faz uma analogia interessante com o corpo, né? Eu fiz no caso com a construção, mas eu destaquei aqui: para o corpo ser saudável, todos os órgãos precisam estar integrados, como o funcionamento de várias partes. Os pulmões que respiram ar, o coração que bombeia o sangue e o estômago que digere a comida. E só para lembrar, quando a gente tem algum problema de saúde, por exemplo, o joelho direito com desgaste da cartilagem,
teu desempenho já não é mais o mesmo, porque tu tem um joelho que te limita a ter movimentos, e sem esses movimentos livres tu já não consegue se exercitar fisicamente com uma performance mais alta e conseguir, um exemplo, o corpo que tu gostaria em um tempo mais rápido, porque tu precisa ter cuidado com esse joelho que já não responde mais tão perfeitamente. E isso gera outras dificuldades, ou seja, o problema do joelho ele não é isolado. Então, é como os sistemas cerebrais do cérebro adulto e, mais delicado ainda, da criança. Algo aqui interessante é o que a integração faz é coordenar e equilibrar as regiões separadas do cérebro. É fácil perceber quando nossos filhos não estão integrados, porque eles ficam imersos nas próprias emoções, confusos e caóticos. Eles não conseguem reagir de maneira tranquila e competente à situação em que se encontram. Que eu citei aqui: birras, ataques de fúria, agressividade, a maioria das experiências desafiadoras da criação de filhos. Quase finalizando aqui, um ponto interessante para fechar com vocês é sobre as águas entre caos e rigidez. O que é isso aqui para gente? É a questão do equilíbrio que até o ser humano precisa ter, né? E que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Essas águas entre caos e rigidez são situações em que, por exemplo, as águas entre o caos seriam uma situação, vamos trazer para a realidade do nosso filho adolescente, vai para a escola, sofre uma situação parecida com bullying, de agressão verbal, né? E a situação de rigidez seria o outro extremo, de ele não conseguir raciocinar diante daquela situação. Algo aqui da vida real que eu achei muito interessante, que citou o caso de uma garota que ela queria ganhar num concurso de música, certo? Mas ela perdeu, enfim, e uma colega ganhou, né? E ela ficou muito indignada pelo fato da colega ter ganhado esse concurso, e ela não estava parando para pensar que outra pessoa poderia ter mais talento que ela. Esse aqui seria um caso de caos, porque você sofreu uma rejeição, você não ganhou o prêmio que você queria, outra pessoa ganhou no seu lugar. A pessoa também tem talento, ou alguma habilidade estava melhor desenvolvida. Pelo menos era assim que ela deveria pensar se ela estivesse com as duas partes do seu cérebro integradas, entre emoção e razão. E o conceito da rigidez aqui é justamente esse, quando ela não consegue racionalizar as emoções, que é o que acontece muito com a gente mesmo. Imagine com os nossos filhos. Olha aqui o que diz, em oposição à falta de controle, a rigidez impõe controle sobre tudo e todos ao redor. Você reluta completamente a se adaptar, a se comprometer ou negociar, que é o que acontece, por exemplo, com pessoas em transição de carreira, mudando de uma carreira, né? Enfrentando novos desafios, rotinas que não têm domínio de alguma habilidade, um ambiente de trabalho com outras pessoas com quem ela nunca se relacionou, ou mesmo uma transição que não seria de carreira, mas uma mãe que precisa sair do mercado de trabalho para viver a rotina doméstica e cuidar de uma criança até ela se tornar, digamos, mais independente,
né? Não é independente, na verdade, mas que tem habilidades desenvolvidas para conseguir, no mínimo, se relacionar e pedir ajuda se ver algo estranho. Um extremo é o caos, em que há total falta de controle. O outro extremo é a rigidez, em que há controle demais, gerando uma falta de flexibilidade e adaptabilidade, que foi o que eu acabei de falar aqui. A rigidez, então, seria essa dificuldade que a pessoa em uma transição de carreira sente de não conseguir se modificar, se adaptar a um novo ambiente, a uma nova situação, a uma nova função. E a mãe de família que precisou sair do mercado de trabalho, ficar muito tempo em casa, não ter mais a sua renda própria, encontrar, quem sabe, nesse meio tempo que está em casa, de repente alguma formação que nesse momento apenas criando filho é possível fazer, ainda mais hoje com a questão da tecnologia digital, que o conhecimento vem para dentro da nossa casa, né? Então, essa é a rigidez, quando você não consegue se modificar diante de novas situações. E uma pequena reflexão aqui, nesse ponto ainda de causa e rigidez, viu? Eu vou mandar eu vou tentar gerar um PDF desse capítulo 1 para vocês aqui. Quero que vocês leiam pensando no que eu falei. Vocês vão ter outras visões também, podem até trazer no grupo. Tudo isso se aplica aos nossos filhos. Eles têm suas pequenas canoas e navegam em seus próprios rios de bem-estar. Muitos dos desafios que enfrentamos como pais resultam das vezes em que nossos filhos não estão seguindo o fluxo. Quando eles não estão seguindo o fluxo, eles esbarram na margem do rio, que é do caos, que é das surpresas da vida, e esbarram na outra margem, que é a rigidez, que é a dificuldade de racionalizar o que está acontecendo. E o interessante aqui é que diz o seguinte: o que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho a voltar para o leito do rio, em um estado de harmonia que evita tanto a desordem, o caos, quanto a rigidez. E é o que a gente faz, a forma como a gente guia as emoções dessa criança para fora da dor, que vão ajudar ela a ter, inclusive, controle da sua vida, do seu cérebro. Imagine essa criança numa canoa, sempre se mantendo em equilíbrio no fluxo de harmonia do rio, distante das margens de caos e das margens de rigidez. Ou seja, ela até consegue ver a margem de caos ao longe, de confusão, mas ela consegue e vai conseguir, quando se tornar adulta, ter o controle, se antecipar para resolver situações. Gente, diversas situações a gente tem que pensar. Tudo que a gente está ensinando para a criança hoje vai ajudar ela no futuro, na vida. E aqui ainda diz no livro, olha que interessante, o mesmo vale para crianças mais velhas. Sua filha de 10 anos, normalmente tranquila, chora histericamente porque não ganhou o trecho musical com solo que queria na peça da escola. A história que eu contei resumida aqui. Ela se recusa a se acalmar, olha, ela se recusa, ou seja, está na margem da rigidez. Então aqui o pai, o cuidador, vai entrar para fazer com que as emoções tomem uma forma de lucidez, digamos assim. É acolher a criança. Eu entendo que você está triste, eu entendo que a sua colega ganhou o prêmio que você gostaria de ganhar, mas você já pensou pelo lado de que ela treina por mais tempo que você? Você já pensou pelo lado que esse mês você sofreu um acidente e ficou 2, 3 meses de cama? Isso influenciou muito na questão do seu desempenho, né, como musicista, enfim. E você já pensou que no próximo
campeonato você pode ter um desempenho melhor. Então é essa reflexão, minha gente. Voltando aqui para o título do capítulo, que é levando o cérebro do seu filho em consideração, um cérebro de vários sistemas. Eu vou enviar aqui para vocês, acho que eu consigo fazer agora, um PDF aqui, eu vou tentar fazer com inteligência artificial. Vocês sabem como é que faz? Facinho. A gente tira as fotos das páginas, envia para a inteligência e pede para ela compactar tudo em PDF. E aí eu consigo mandar para vocês o capítulo do livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, acabei me estendendo. A ideia não era 35 minutos, eu espero que vocês tenham paciência e tempo para ouvir o que eu falei aqui nesse vídeo, porque são conhecimentos muito importantes, que se eu tivesse antes eu teria sofrido menos e o meu filho também teria sofrido menos. São conhecimentos simples que estão na palma das nossas mãos. Eu vou deixar também a foto do livro para se vocês quiserem adquirir. Eu acho muito interessante vocês adquirirem esse livro. Leiam um capítulo por dia, já é muito bom. E detalhe, esse livro aqui, ele vai trazer formas práticas de como você aplicar a neurociência, as abordagens da neurociência, compreendendo o cérebro do seu filho no dia a dia. Eu quero trazer mais capítulos desse livro para vocês. Quero deixar essa frase de impacto no ar, que é o resumo do livro, que eu acho muito interessante. Crie seus filhos levando o cérebro deles em consideração. Não são apenas um corpo, são um cérebro que, inclusive, está em formação lenta. E criando os filhos e orientando eles, guiando, a gente conhece melhor a gente mesmo também.